Graças a Deus. Bom dia, igreja. Que a paz esteja convosco. Quero agradecer o pastor Mário, pastora Bianca, pela oportunidade, da honra de estar ministrando nesta convenção. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos, que está no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9. Esta palavra tem falado muito forte em nossos corações nesses últimos dias. E ouvindo o pastor Washington, na oração que ele fez agora há pouco aqui, ele disse que nós não devemos deixar a mesa vazia. E aquilo que é nosso, nós vamos receber para esse tempo. Você pode dar um glória a Deus. Não é para amanhã, é para este tempo. Isso foi a oração do pastor. Ouvindo a pastora Edna pregando agora há pouco, ela dizendo que ela pediu, e se ela soubesse que o rapaz já estava de madrugada ali, ela já tinha adiantado o milagre. Mas isto é bênção de Deus. Quando nós pedimos, Deus pode nos abençoar. E este homem, ele fez algumas orações que fizeram da sua vida um diferencial. E a Bíblia diz assim: Jabes foi o mais honrado do que os seus irmãos, o mais ilustre deles. Sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo: porque com dores dei a luz. Jabes invocou o Deus de Israel e disse: eu quero que o Senhor me abençoe. Eu preciso ser abençoado. Segunda oração: eu preciso que o Senhor aumente o meu território, aumente o meu nível de influência. 3, eu preciso que a tua mão continue sobre a minha vida. Quarta oração: e que eu não seja afligido pelo mal. E a resposta veio assim: e Deus concedeu o que Jabes pediu. E nessa manhã eu creio que Deus vai conceder o que os nossos pedidos. Você pode dar um glória a Deus por isso? É direito nosso ser abençoado pela palavra de Deus. É direito da igreja ser abençoada. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que não chegou ao coração do homem, o que Deus tem preparado para nós. E eu quero dizer para você que Deus tem algo extraordinário para fazer na minha vida, na sua vida e através de nós. Isso é certo. Só que nós temos que ter as atitudes corretas. A oração de Jabes é uma oração simples, mas de resultados surpreendentes. Eu fico imaginando o dia que Jesus foi chamado pelos seus discípulos e eles disseram assim: ensina-nos a orar. Irmãos, quem gostaria de estar lá ao pé de Jesus ali? Que oportunidade maravilhosa de aprender a orar com Jesus. Eu não sou contra nenhum tipo de oração, porque oração é oração. Não existe uma grande oração, existe um grande Deus que ouve orações, isso sim. E Jesus sentou: sentem aqui que agora eu vou ensinar vocês a orarem. Você imagina a expectativa: será que ele vai fazer uma oração de guerra? Será que é uma oração de libertação? Será que é uma oração disso, daquilo? Jesus disse assim: quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Comece elogiando, comece louvando. Depois você fala da provisão, o pão nosso de cada dia. Depois você vai dizer que você é perdoador, porque você recebe pecado, recebe perdão e você perdoa. E depois você termina pedindo que Deus te proteja de todo mal. Essa é a poderosa oração que nós devemos orar todos os dias. E Jabes, quando nasce, esse rapaz quando nasce, deve ter nascido com uns 4,5 kg, mais ou menos, de parto normal. A Bíblia não dá o relato. As irmãs já estão sabendo que isso é forte, como diz a irmã. Isso é forte. E aí, possivelmente a sua mãe morreu no parto. Possivelmente.
Possivelmente não. Ninguém sabe mais nada dele. E o nome que foi colocado Jabes significa prisioneiro da dor, ou causador de dor, ou seja, ele tinha um carimbo. Irmãos, olha bem para mim, pastores e liderança. Muitas vezes nós somos carimbados por uma derrota, nós somos carimbados por um fracasso, nós somos carimbados por alguma coisa que tentamos e não deu certo, com uma intenção tremenda que desse certo. Mas isso não é o nosso fim. Não é assim que nós podemos terminar. Nós podemos terminar garantidos em nome de Jesus pela pedra angular e recebendo a pedrinha branca com o nosso nome que só nós sabemos lá no céu, não é assim? Nós podemos mudar a história, mas para isso temos que pedir. George Miller, o homem das 30.000 orações respondidas no dia. Quando ele morreu, encontraram um diário dele que tinha 30.000 orações respondidas no dia. Ele orou de manhã até o dia terminar, Deus tinha abençoado a vida dele. É chamado de apóstolo da fé. Quando ele morre, quando ele estava vivo, ele estava na Inglaterra e ele foi mudar de cidade. E aí alugou uma barcaça, um navio pequeno, para levar a sua mudança e da sua família. E durante quase toda a manhã, os carregadores desciam a colina e levavam as coisas no navio. E aí vão descendo. Quando o navio estava pronto para zarpar, o George Miller, ele olhou e disse assim: a minha cadeira preferida não veio. Onde está a minha cadeira preferida? Ele olhou e falou assim: ficou lá na casa. Ele disse assim: meu Deus, que alguém possa ver a minha cadeira e lembrar de trazer antes que o navio parta. O comandante, o capitão do navio ouviu e falou assim: o quê? Deus se preocupando em ouvir oração de pregador mimado por causa de uma cadeira? Solte as amarras e solte o navio, vamos embora. E ele parou, com seus braços cruzados, olhando para cima da colina, e o navio soltando as amarras, pronto para zarpar. De repente alguém desceu gritando lá de cima: espera um pouquinho, espera um pouquinho. Você já sabe o que estava na cabeça dele, né? A cadeira. Deus se preocupa com aquilo que é importante para nós. O nosso Deus se preocupa com aquilo que nos faz falta. Só que às vezes eu tenho que ter o costume de pedir. Ontem nós ouvimos aqui o nosso presidente, pastor Mário, falando daquela história do restaurante tão bonita, que o delegado paga até a sua conta. Houve orações. Mas eu falei de George Miller, pastor Mário, pastora Éder com os milagres que acabou de contar, pastor Josué que contou os milagres ontem. Mas já ouviu a história da dona Irene? Dona Irene era membro da igreja que eu era pastor. Hoje ela mora em Jaguariúna, uma pastora de 85 anos. Ela tinha seus 78 na época, um pouquinho menos. Um dia ela estava sofrendo uma dificuldade financeira. Ela e o seu marido, eles recebem dinheiro de marcenaria. E ela estava lá na casa dela de manhã e falou assim: Senhor, hoje eu não tenho, só tenho arroz com feijão. Mas é uma mulher de muita oração, uma pessoa abençoada. Mas aquele dia estava difícil para ela. Ela dobrou o joelho no sofá da casa dela, levantou as mãozinhas para cima e disse assim: Senhor, se eu tivesse umas batatas, eu ia descascar as batatas. Ela contou para Deus o que ela faria com as batatas se tivesse na mão dela. Irmãos, ela terminou de orar. Não deu 5 minutos. Não deu 5 minutos. Bateram palma na casa dela. Era a vizinha. Irene, meu marido é maluco, Irene. Ele pensa que o mundo vai acabar em comida. Ele vinha vindo na estrada, com o caminhão, viu essas pessoas vendendo batata, comprou um saco de batata. E sabe o que eu fiz? Lembrei de você.
Eu sei que você não precisa, mas vim trazer uma sacolinha de batata para você, senhor. Sabe o que a Irene fez? Você vai aplaudir, aplauda forte. Sabe o que a Irene fez? Ela entrou dentro da casa dela, pastor Durvalino, com um saquinho de batata assim, ó, jogou no sofá, dobrou o joelho com lágrimas, disse: Senhor, o senhor estava ouvindo? Ah, se eu soubesse que o senhor estava ouvindo, eu tinha pedido carne, frango, me perdoa, dá para fazer um pedido extra agora? Irmãos, Deus quer ouvir as nossas orações. Deus está interessado que eu seja abençoado. E a oração não precisa ser poderosa, a oração tem que ter um Deus poderoso que ouve. Sabe por quê? É da natureza de Deus abençoar. Você pode dar um glória a Deus por isso? É da natureza de Deus abençoar o ser humano. Deus gosta de abençoar. Abençoar significa favorecer. Abençoar significa alegria, sucesso, prazer. Mas tem um segredo para ser abençoado: tem que pedir. Mateus 7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis. Quem bate abre, quem busca acha. Não é isso? Temos que pedir. Receber começa com um pedido. Quanto mais eu demorar para pedir, mais demora o meu pedido. Irmão, sabe como muitas vezes eu me sinto? Como pastor, já sou pastor quadrangular há 32 anos, faz 40 anos que eu participo dessa igreja abençoada. Só conheço essa igreja e vou morrer quadrangular se Deus permitir assim. Porque é a igreja que dá liberdade para você. Irmãos, ninguém impede o seu crescimento. Ninguém impede, muitas vezes somos nós que limitamos os nossos crescimentos. Porque a gente demora para pedir. E às vezes nós pastores vamos lá no oceano. Sabe como? Com uma colher. Leva pelo menos um balde, porque Deus tem bênção recalcada, sacudida e transbordante para derramar sobre o nosso ministério, sobre as nossas igrejas, sobre o nosso país. Pedir é o início de uma vida de milagres. Temos um Deus sem limites, e eu vou provar para você em Malaquias 3:10. Eu quero, olha que Deus fala conosco na linguagem de hoje: eu quero te abençoar. E você não vai ter aonde guardar. Você recebe isso para a sua vida? Eu quero te abençoar. E você não vai ter aonde guardar. Eu sou pastor em Piracicaba. Piracicaba, eu tenho um amigo que é gerente de plataforma de banco. Ele disse assim: pastor Toninho, Piracicaba é uma cidade de rico. Eu falei: é. E está chegando mais aí. Aí ele falou: uma cidade de rico. Tem tanto rico em Piracicaba, que quando um rico atinge 5 milhões na conta corrente dele, em aplicações, nós levamos essa conta para as plataformas maiores em Campinas e São Paulo. E Piracicaba é uma cidade que tem muito potencial. Nem o banco aqui de Piracicaba pode cuidar das contas dessa gente. Quando eu vi aquilo, eu falei assim: Deus, 5 milhões? Não é? Que é muito. O que é 5 milhões para o Senhor? Eu já tive uma resposta de Deus para a minha vida: espera 5 minutos. Aí eu fui ler a Bíblia, que para Deus um ano é como 1000, e 1000 é como 1. Estou na espera. Mas eu peguei essa ideia e coloquei no meu coração assim, ó: isso pode acontecer com a gente. Porque gente abençoada, vamos para o segundo ponto, gente abençoada precisa de espaço maior. Faz assim com a sua mão assim: eu preciso de espaço. Eu preciso de espaço. Eu preciso de espaço. A sua igreja pode estar precisando de espaço. E às vezes, sabe que a gente fica imaginando, a gente tem umas crenças limitantes.
Há uma crença limitante que a gente tem: dinheiro não dá em árvore. Mas nunca deu, gente. Nunca deu. Aí outra crença assim, quando você começa a andar um pouquinho, começa a melhorar, alguém fala assim: ó, vou dizer uma coisa para você. Quem nasceu para ser João, não vai ser Jone nunca. Sai, Satanás. Sai da nossa cabeça. Eu vou fazer uma pergunta para você: quem é que estabeleceu os limites da sua vida? Quem é que disse que você não pode sair daqui, ó? Lembra ontem da pregação da noite? A pessoa que nem sabe, o pastor não sabe quem ela é, que foi impedi-lo dele subir no altar, ele só olhou para a pessoa caiu. Se ele se intimida, aquele culto não tinha acontecido. E essa história não era contada hoje. Quem foi que limitou você? Quem foi que me limitou? Circunstâncias. Às vezes tem circunstâncias que nos limitam, a gente fica travado. A circunstância nos limita. Quem foi que limitou? Situações. Pessoas. Alguém falou assim: não, daqui você não passa. Ou foi você mesmo, ou sou eu mesmo que limito o poder de Deus na minha vida. Gente abençoada não dá para ficar no mesmo espaço, irmãos. O Jabes começou a pedir para Deus abençoá-lo, e Deus começou a abençoar. E a bênção começou a chegar. Às vezes você pede para Deus abençoar você: ó, pastor, Senhor, eu quero ter uma igreja de 500 membros. Ô, irmãos, uma igreja de 500 membros é uma potência. 500 membros, se 5% só das igrejas do Brasil e do mundo, segundo a CEPAL, tem mais de 300 pessoas. Se você prega para mais de 300 pessoas, você está entre os 5% do privilegiados. Mas você quer ter uma igreja com mais de 300 pessoas, de 500 pessoas? Eu pergunto: o que você está fazendo para ter essa igreja? Esses dias o irmão chegou em mim e falou assim: pastor, eu quero que o senhor me abençoe para comprar um carro zero. Eu falei: eu te abençoo. Como você vai comprar? Em 60 pagamentos. Eu falei: 60 pagamentos, sem entrada. Eu falei: sem entrada, eu sei quanto ele ganha. Aí ele disse assim: pastor, 1.200 de prestação. Eu falei: irmão, senta aqui, vamos conversar. Isso vai te sufocar. Então, para você comprar esse carro e pagar 1.200 por mês, eu aconselho você guardar 6 parcelas primeiro. Deus te abençoe, meu irmão. É isso aí. Esse Deus é poderoso. Aí, olha só. Ele guardou uma, a segunda já não guardou, a terceira falou assim: isso aí não é sonho, isso é utopia, você vai prejudicar a sua casa. Porque a gente não faz um planejamento. Às vezes nós queremos ter uma igreja maior, mas nós não focamos o terreno maior do vizinho. Nós não focamos um treinamento de equipe para que a igreja possa crescer. Aí você fica achando que os outros é que tem sorte, que os outros que é privilegiado. Deus não faz acepção de pessoas, não é isso? Se o causador da dor foi abençoado, eu posso, você pode. Só que quem é abençoado precisa, porque já falou assim: Senhor, não dá para colocar mais o gado no mesmo espaço que eu tenho. Eu preciso ampliar no meu território, eu preciso ampliar as minhas áreas. O que é ampliação de território? Significa ampliar o nível da tua influência, ampliar a sua responsabilidade também. Eu vou perguntar para você: será que nós nascemos só para isto? Ou o melhor de Deus na nossa vida ainda está por vir? Eu vou profetizar, porque essa palavra está comigo nesse momento. Em nome de Jesus, vá para o campo, meu irmão. Vá para o lugar da sua atuação. E vai crescer em nome de Jesus, porque ninguém pode impedir um pastor entusiasmado, um pastor cheio de Deus, um pastor cheio de projetos, um pastor cheio de ânimo, um pastor com um objetivo. Você pode dar glória a Deus por isso. Deus tem me levado a comprar várias propriedades para a igreja. Um dia tinha uma propriedade lá que precisava comprar 3 terrenos.
era essencial para a igreja. A gente já tinha 3, que aqueles 3 ficava 6, ficaria bom para nós até então. Precisava de mais espaço, mas para aquele momento era importante. Era um fazendeiro rico, um homem rico, irmãos. Católico, praticante, apostólico, romano. O terreno estava no mato, até ficava feia a igreja. Eu fui falar com ele. Falei para ele assim: o senhor não quer alugar o seu terreno para mim? Eu pago o IPTU para o senhor, eu capino o teu terreno, deixo ele bonitinho e uso como estacionamento. Ele falou: não. Mas foi um não tão bem falado. Tem não que dá para argumentar, sim ou não? Mas foi um não tão bem colocado que eu fiquei sem ação. Falei: não. O irmão está comigo e falou assim: vou orar para Deus colocar uma praga na vida desse homem. Eu falei: não. Para você ser abençoado, ninguém precisa perder, meu irmão. Para você crescer, ninguém precisa perder, não. Você não vai tomar o espaço de ninguém. Tem pessoas que perdem um espaço, aí você entra. Mas não é esse o caso, não precisa torcer contra ninguém. Aí, eu comecei a orar: Deus, eu não tenho dinheiro para comprar o terreno desse homem, não. Mas a fé vai além das nossas expectativas, sim ou não? Eu falei: me dá condição. Mas antes do senhor me dar condição, eu preciso comprar fiado. Irmãos, eu gosto de comprar fiado. Terreno. Aí eu fui lá e orei. Pedi para minha esposa orar, pedi para a igreja orar. E começamos, naquela época, tinha um momento que a gente fazia umas bobagens também. A gente já cresce, né? Ficava andando no terreno: eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse. Como se tomar posse sem atitude vai dar certo, né? E fiz um planejamento. Deus ia abençoar. Passou 6 meses. O homem mandou me procurar: pastor Toninho. Aí era pastor Toninho. O senhor é muito legal. Eu falei: obrigado. Ele falou assim: pastor, o senhor me interessa em comprar o meu terreno? Eu falei: lógico. Não vai falando não, irmãos, quando as oportunidades vão chegando, porque você não sabe que Deus te preparou para você. Deus é Deus de milagre. Ele não cansa de fazer milagre. E aí, sabe o que aconteceu? Ele falou: eu vou comprar uma fazenda lá no Mato Grosso, em 12 pagamentos. Interessa para o senhor comprar os meus terrenos em 12 pagamentos? Eu falei: fechado o negócio. Eu comprometi na época 80% da arrecadação da igreja para pagar o terreno para o homem. Vamos supor, se eu arrecadasse 10, eu pagava 8 por mês para ele. Eu paguei em 3 anos ele. Ele recebeu em 1. Eu fiz de tudo para pagar aquele terreno. Mas nas prestações sempre deu certo. Deus sempre honrou. Então, se você quer espaço maior, você tem que provocar esse espaço. E eu vou dar uma notícia para você que você já sabe: você é abençoado. E gente abençoado precisa de um espaço maior. Você pode dar um glória a Deus por isso? Qual é o tamanho do meu território? Às vezes a gente lê a Bíblia, eu vi na convenção isso, a gente lê a Bíblia e às vezes a gente não entende o que a gente está lendo. Jesus disse para os seus discípulos assim: vocês estão esperando 4 meses para ceifar? Eis que eu vos digo, já os campos estão brancos, o tempo da ceifa é agora. Olha ao seu redor e veja. Irmãos, eu quero dar uma notícia para você: o mundo está ao nosso alcance. Você pode dar um glória a Deus. A sua cidade está ao seu alcance, as vilas estão ao seu alcance. O território maior é você que vai conquistar. Olha, Quadrangular, rumo a 300 mil células, mais 3 milhões de crentes. Nós vamos precisar de mais espaço, sim ou não? Vai precisar de estacionamento, sim ou não? Vai precisar de professores de criança, sim ou não? Vai precisar de mais diáconos, vai precisar de músicos, porque os seus cultos vão ter que ter escalas. Você pode dar um glória a Deus? Eu sou um defensor dos cultos matutinos, os cultos domingo de manhã, irmãos. Eu acredito no culto domingo de manhã. Eu comecei um culto há 6 anos em Piracicaba com 15 pessoas de manhã. Eu tinha 40 à noite e 15 de manhã. 40 à noite e 15 de manhã. Sabe o que aconteceu?
Eu ficava bravo com os irmãos da manhã, que não vinham à noite. O que fica fazendo em casa? Irmão, se ele veio de manhã, precisa vir à noite. Mudança de mentalidade. Hoje eu não tenho só um culto de manhã, eu tenho 2 cultos de manhã, um às 8, outro às 10h30. Passa por média 700 pessoas todos os domingos. Quando chega a noite, já está garantido o dia. À noite a gente faz festa. O povo fala assim, por que à noite o senhor joga paletó, o senhor canta, o senhor dança e de manhã o senhor não faz? Porque à noite já sei que o resultado já foi bom, eu estou feliz. Agora fica mais fácil. Fala comigo, eu sou abençoado. E eu preciso de um espaço maior. Eu vou dar uma notícia, se o seu espaço físico não é maior, abra culto matutino, abra culto durante o dia, faça reuniões, porque Deus vai mandar as multidões, irmãos. Por que Deus mandou o homem na casa da pastora Edna, lá em Roraima? Porque ela estava orando. Se tivesse mais alguém orando, podia dividir. Como só tinha ela aquele dia, ela que foi a beneficiada. Em nome de Jesus, Jabes orou e foi abençoado. E eu termino com 2 coisinhas rápidas, porque meu tempo está acabando. Gente abençoada precisa de espaço maior. Agora alguém fala assim, chegar é fácil, pastor. O duro é manter. Não. Chegar não é fácil, pergunta para os mais experientes. Chegar não é fácil e manter também não é fácil. Mas em nome de Jesus, nós não vamos declinar depois de chegar. Sabe por quê? Porque nós vamos continuar dependendo da boa mão de Deus na nossa vida. É a mão de Deus que vai nos sustentar. Sabe, irmãos, abre os olhos porque você vai ver uma vida de mais oportunidade. E eu encerro com a 4ª palavra. Que me livre do mal. Gente abençoada, espaço maior. Para manter a conquista, precisamos da humildade e dependência de Deus. Porque Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. E a gente precisa ser livre do mal, porque o inimigo ataca, sim ou não? Aníbal, general africano de Cartago. O Império Romano dominava tudo. Dominava tudo. E ele treinou os elefantes como se fossem cavalos para a guerra. Formou um exército poderoso e começou a ter vitórias sobre os romanos. Venceu 8 vezes. Quando ele chega em Canas, ele tem 80.000 soldados romanos mortos. Ele apavorou. O Império Romano se rendeu ao poder de Aníbal. Sabe o que Aníbal fez? Ficou 8 anos em território romano. Ele não atacava o inimigo, mas ninguém o atacava. Ele causava pavor no território romano. Ele ficou a poucos quilômetros de Roma, mas ele não entrava em Roma. O que aconteceu com Aníbal? Mudou um comandante do Império Romano e disse assim, vamos mudar a estratégia. Enquanto ele está aqui, nós vamos atacar a base. Nós vamos atacar lá Cartago, lá onde eles moram. E fez isso. Aquele tempo não tinha zap, até o zap chegar não deu tempo. A família de Aníbal morreu. Os filhos dos soldados de Aníbal foram mortos. Quando chegou a notícia, Aníbal ficou desesperado. Aqueles soldados angustiados e tristes se levantaram e voltaram para Cartago. Quando chegou, foram entrincheirados e morreram. Assim venceu Roma, o poderoso general Aníbal, atacando a sua base. Satanás pode se levantar contra você, meu irmão. E o inimigo ataca. Mas os ataques do inferno não vão ser suficientes. Porque nós vamos proteger a nossa igreja com orações. Nós vamos proteger a nossa família. Se coloque em pé para a gente fazer uma oração. Por favor. Um pastor jejuou 40 dias, pastor Mário, 40 dias de jejum. Ele ficou tão magro, pastor Jeff, mas tão magro, que os shorts dele caía do corpo.
ele vai entregar o jejum. 3 horas depois que ele entrega o jejum, ele recebe uma notícia que a esposa sofreu um acidente na estrada e morreu. Ataque à base. Pastor Stefano, sabe o que ele fez? O que qualquer pessoa normal faria. Ele levantou a mão para o céu e falou assim: quem é o Senhor? O que o senhor está pensando? Por que o senhor fez isso? Por que o senhor permitiu que a minha família fosse atacada? Aquele pastor não permitiu, depois dessa oração, que a amargura morasse no seu coração. Ele foi liberto. Ele entendeu que foi um ataque à sua base. Nós estamos aqui, às vezes nossas igrejas estão lá, mas elas estão protegidas pelo sangue do Cordeiro, pela nossa oração. Pastor, Deus vai proteger a tua família, você crê nisso? Mas ora por ela, busque a Deus por ela. Um bombardeio que ficou famoso foi um bombardeio inglês na Alemanha. Ninguém entendeu o que aquele comandante fazia. Os alemães falavam assim: ele ataca pontos isolados, ele não ataca cidades inteiras. Segunda Guerra Mundial. Começou a chegar as notícias lá onde estavam os alemães entrincheirados. Oh, tem uma notícia ruim para você: a sua família morreu. Os soldados importantes, capitães, sua família morreu. Aquele bombardeio ficou famoso porque ele atingia lugares estratégicos onde morava a família dos oficiais. Resultado, os oficiais angustiados na batalha, presa fácil. Pastor, ore por sua casa, ore por sua base. Porque Jesus já disse: se ferir o pastor, as ovelhas dispersam. Ore por você. É melhor, muitas vezes, sair fora da isca do que brigar com a armadilha. Mas só que tem um versículo que nos dá uma garantia poderosa. O Senhor não deixa ninguém ser provado além das nossas forças. Mas junto com a tentação ou a provação, Ele nos dá o escape. Deus tem escape para nós. Deus tem vitória para a igreja. Com a sua mão erguida você fala assim: Senhor, eu sou abençoado. Eu quero bênçãos dos céus sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu ministério. Senhor, as minhas fronteiras serão alargadas, oportunidades eu quero ver na minha frente. Que a sua boa mão fique sobre a minha vida, para manter tudo aquilo que o Senhor tem me dado. E em nome de Jesus, me livra do mal. Você crê nisso? Então fala para o seu irmão assim: olha, eu sou abençoado e eu quero espaço. Aplaude e glorifique esse Deus poderoso.